Fala aí pessoal, vim falar com vocês aqui sobre a complexidade dos metazoários, complexidade dos metazoa. Aqui nós temos os principais grupos de metazoários. Existem muito mais, tá? Mas só de invertebrados existem diversas, acho que mais de 20 não estão constando aqui nesta lista, mas esses são os principais. Temos os poríferos, os quinidários, platelmintos, nematelmintos ou nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E aqui nós vemos as derivações, ou seja, os momentos evolutivos quando surge uma apomorfia. E então essa apomorfia, no caso, ela seria uma sinapomorfia se fôssemos considerar a nível de grupo, mas então essa modificação, essa derivação, ela possibilitou novas características, novas conformações para os organismos. A gente percebe aí que na base deste cladograma, que a gente vai considerar aqui o ancestral comum a todos estes organismos, aqui a todos esses animais, nós temos aquele ancestral comum coanoflagelado. E aí nós temos uma ideia mais próxima mesmo de poríferos, que você vê ali, e os coanoflagelados dando origem a animais com tecido, ou seja, tecidos verdadeiros, e animais sem tecidos verdadeiros. O tecido verdadeiro é considerado aquele que deriva dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos, ectoderma, endoderma e mesoderma. A gente viu aí, eu tenho um vídeo falando sobre embriologia e ali a gente trata mesmo sobre esse tema. Os folhetos embrionários, eles fazem parte da organogênese de qualquer animal, mas com respeito à generalidade, eles são comuns. Então todos os metazoários têm seu sistema nervoso derivado da ectoderme. Então aqui nós temos este cladograma que já faz uma divisão. O grupo que a gente chama de parazoários, que seriam os poríferos, eles seriam os parazoários. A gente vê aqui na árvore filogenética, na árvore cladística, esses são animais sem tecidos, porque os tecidos que que existem nos poríferos não são tecidos derivados de ectoderme, endoderme e mesoderme. Os animais teciduais, eles são divididos em diblásticos e triblásticos. Os diblásticos são os quinidários, têm apenas ectoderma e mesoderma. E os triblásticos são todos os demais. Então nós somos triblásticos. Mas eu já eu li no livro em que o autor dizia que, tecnicamente falando, não existiria diferença alguma entre diblásticos e triblásticos, porque nada sugere que um animal diblástico não pudesse produzir o mesmo número de tecidos ou a variedade de tecidos existentes nos animais triblásticos. Mas fica a minha pergunta então, qual seria a vantagem evolutiva de ter três folhetos embrionários, se 2 já daria conta do recado, né? E o único animal que nós temos aí, o único grupo de animais diblásticos, os quinidários, eles têm tão poucas especializações que parecem não justificar essa observação feita pelo biólogo. Não vou dizer o nome aqui, mas feita pelo biólogo. Então os animais triblásticos ou triploblásticos, é bom que nós guardemos o nome correto, né? Ele pode ser diblástico ou triploblástico. Deixa eu colocar aqui, estou procurando aqui o nome do autor para vocês poderem ter o do livro, né? Aqui, olha, é da Artmed, tá? Jean Pechenik. Não sei se essa pronúncia é certa porque não é em inglês, tá? Mas o nome do livro é Biologia dos Invertebrados. Então esse autor, ele menciona no primeiro e no segundo capítulo do seu livro
É exatamente isso. Quando ele estava falando sobre as características dos metazoários, ele coloca isso. Mas não me parece ter sido esta, digamos assim, não vou dizer a prática da evolução, né? Não me parece ter sido este exemplo, essa facilidade, até porque não haveria parcimônia, né? O princípio da cladística é o princípio da parcimônia, ou seja, o menor número de modificações que são considerados os mais antigos. Então não se acredita, em linhas gerais, pelo menos em cladística, não se acredita que um animal de repente brotou um braço dele. Isso aí é mais de evolução saltatória, né? Mas na cladística não. Na cladística a gente segue o princípio de que as modificações elas foram as que produziram o menor efeito possível, o efeito mais parcimonioso. E a diblastia seria mais parcimoniosa para os metazoários, mas isso não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que os animais desenvolveram a triploblastia, ou seja, ectoderma, mesoderma e endoderma. E nessa triploblastia nós temos animais que acabam não tendo cavidade corporal, que são os acelomados. Quem são os acelomados? São os platelmintas. Eles são animais que têm ectoderma, endoderma e mesoderma, mas não têm celoma. Ao passo que os demais animais têm celoma. Qual é a vantagem de ter celoma? O abrigar órgãos diferentes dentro dessas cavidades. Então é importante demais a condição celomada, ela é muito mais vantajosa evolutivamente falando do que a condição acelomada. Acredito eu que, muito embora os acelomados eles sejam bem sucedidos evolutivamente, em matéria de diversidade, os animais com cavidade corporal, ou seja, com celoma, eles explodiram, né? Eles se desenvolveram assim abundantemente. E então, nos animais de cavidade corporal, nós temos aqueles que têm uma cavidade corporal que a gente chama de pseudocelomada, que são, no caso, os nematódios ou nematelmintes, em alguns casos, que são chamados assim, e temos os celomados. O conceito biológico de celomia é aquele conceito em que este espaço ele surge do mesoderma. Então, e este espaço que surge do mesoderma, ele acaba sendo revestido tanto na face do tubo intestinal, quanto na da face ectodérmica. Este celoma é revestido por isso mesmo, ele é revestido por mesoderme. E os nematelmintes, eles não têm esse revestimento, ou seja, o surgimento do celoma se dá apenas pelo fato de que o mesoderma adere ao ectoderma. Então, o lado externo, o lado ectodérmico, ele é totalmente tomado pelo mesoderma, mas o lado do tubo intestinal fica apenas o endoderma. Então, o animal fica com um espaço real, um espaço capaz de abrigar órgãos, mas que, por sua vez, não é considerado um espaço real, porque ele não é formado, as duas faces, a face enteral e a face ectodérmica, não é forrada por mesoderma. E o resultado é claro, a gente vê que, da perspectiva da biodiversidade, da perspectiva evolutiva, os celomados obtiveram maior sucesso em diversidade, porque você vê que celomados, nós temos moluscos, anerídeos, artrópodes, equinodermos, cordados, e os cordados têm
uma variedade, especialmente os vertebrados, eles desenvolveram uma variedade de animais enormes, todos celomados. Então a condição celomada é com certeza uma condição muito mais vantajosa da perspectiva evolutiva. E aí então, dentre os celomados, nós temos os protostomados e os deuterostomados. Particularmente aqui nesse cladograma, apesar de ele ser mais didático, o fato é que a protostomia ou a deuterostomia, ela antecede a condição celomada, ou pseudocelomada ou acelomada. A deuterostomia e a protostomia, elas surgem no momento, na decisão do blastóporo, se aquele blastóporo será boca ou ânus. Se for boca, ele é protostomado. Se for ânus, ele será deuterostomado. Depois é que surge o celoma. Aqui a impressão que dá é que a celomia, ela antecede a protostomia, a deuterostomia, mas isso não é verdade. Aqui é uma questão apenas didática, ok? Então, os animais protostomados têm aqueles que não são segmentados e aqueles que são segmentados. Então, os animais não segmentados, moluscos não são segmentados, mas anelídeos e artrópodes segmentados. Ou seja, o que vem a ser a segmentação? A segmentação, ela é justamente esta condição em que o animal ele acaba se tornando partido por dentro ou dividido em partes por dentro ou por fora. Anelídeos tem vários segmentos que a gente chama de metâmeros. Os metâmeros chegam mesmo a ser divididos por septos. Ali dentro você tem fluido em cada um desses septos que serve até mesmo como um esqueleto hidrostático. E uma característica da metameria, que a gente vê aqui bem definida para anelídeos, você vê aí a metameria para anelídeos, é que estes órgãos eles se repetem em cada metâmero. Então você tem vários nefrídeos, você tem vários gânglios nervosos. Não apenas artrópodes e anelídeos desfrutam dessa segmentação, mas também os cordados. Não aparece aqui, né? Nesse cladograma não aparece isto, mas quando a gente vai analisar os cordados, que são deuterostomados, mas que também tem a condição de segmentação, porque nós vemos claramente a segmentação muscular nos embriões, nós vemos claramente, mesmo em adultos, a segmentação na coluna vertebral e também temos a segmentação no sistema nervoso. A gente percebe que há segmentação no sistema nervoso. Bem, enfim, né? Nós temos aqui para os artrópodes especificamente a questão da tagmatização, onde alguns, por exemplo, como os crustáceos, eles têm apenas dois tagmas, que nós podemos chamar assim, o céfalo-crânio e o abdômen, e nós temos aí nos artrópodes divididos em 3 tagmas. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre metameria e tagmatização para a gente poder explicar melhor esse tema. Por último, nós temos aqui a condição de esquizocelomia e de enterocelomia, o que também é importante porque, falando de animais deuterostômios, nós vemos que estes animais deuterostômios, que são também celomados e, no caso aqui, triblásticos, o animal, para que haja o surgimento de mesoderme e o surgimento de celoma, é claro, nós precisamos definir primeiro a condição esquizocelômica ou enterocelômica. Quando o mesoderma surge de uma massa que brota ali entre o espaço do ectoderma e o endoderma, nós temos uma condição de esquizocelomia. Aí então aquela massa que brotou ali,
ela vai crescendo e vai abrindo um espaço dentro de si. Quando a condição ela é ao contrário, ou seja, quando do intestino primitivo, do endoderma que reveste o intestino primitivo, quando de repente surgem bolsas que brotam deste endoderma, então essas bolsas brotam e o resultado dessas bolsas é então um novo tecido, o tecido mesodérmico. Essa condição já é enterocelomada. Até o nome já diz enterocelomada, é como se o celoma derivasse do intestino primitivo. E aí, essa condição enterocelomada é que vai dar origem, ou seja, o mesoderma surge do endoderma, e ali então dentro desse ramo que brota, que sai, é como se fosse uma bolsa mesmo. Se você olhar as gravuras, você vê que são alças que brotam do endoderma, e ali dentro dessas alças que vão se soltar do endoderma, elas vão crescer, e dentro dessas alças vai surgir então o espaço que vai ser o celoma. Aí já é um celoma enterocélico. Então a gente falou aqui hoje sobre a complexidade dos metazoa. Eu espero de verdade que isso tenha ilustrado a você. É uma explicação assim ao vivo, né? Nos meus vídeos a gente não tem nenhum tratamento, eu não passo esse vídeo, eu não paro o vídeo, eu vou falando, entendeu? Então eu espero de verdade que este material tenha servido de educação, de material educativo para você, para que você possa aprender cada vez mais em ciências biológicas. Esse é um conhecimento aqui da zoologia. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau.